Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 40 a 49. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui o estudo de 1 Coríntios 15 e vamos continuar tratando sobre a ressurreição de Cristo. Nesse trecho, Paulo continua explicando aos irmãos de Corinto, tirando as suas dúvidas sobre a ressurreição, nesse caso específico, sobre os corpos aos quais nós ressuscitaremos. Versículo 40 inicia assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Paulo está reforçando que nós não retornaremos, nós não ressuscitaremos nesse mesmo corpo terreno ao qual vivemos hoje. Eles podem até ter a mesma aparência, mas não a mesma essência. Vamos continuar no estudo. Meus irmãos, vamos continuar aqui com a argumentação de Paulo sobre a ressurreição de Jesus Cristo e sobre os nossos corpos espirituais. Nós não sabemos exatamente como será quando chegar esse momento. Nós temos a nossa fé baseada na ressurreição de Jesus, que até aqui foi o primeiro e o único a vencer a morte. Mesmo Jesus teve que lidar com a falta de fé dos seus próprios discípulos. Vamos ver lá o que está escrito lá em 1 João, capítulo 20, dos versículos 24 a 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Se um discípulo que caminhou com Jesus tinha dificuldade em crer e compreender a ressurreição, é normal que nós, em pleno 2026, também tenhamos essa dificuldade. Mas lembrem-se, irmãos, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo e não pela certeza do nosso próprio entendimento. Vamos ver como que Jesus lidou com a falta de fé do seu discípulo Tomé. Continuando ali em João 20, agora nos versículos 27 a 29, diz assim, e logo disse a Tomé, então é Jesus agora falando diretamente com Tomé, Jesus ressurreto já, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
Só um detalhe importante aqui, meus irmãos. Quando Jesus diz mas crente, ele não está se referindo especificamente aos evangélicos aqui do Brasil em 2026, mas sim sobre todos os que nele creem. Essa é uma definição errada, chamar evangélicos de crentes, pois todos os que creem são crentes. Eles também são crentes, mas não são os crentes. Versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Aqui Paulo, ele exemplifica a distinção e o propósito entre cada coisa. Nesse contexto, sol, lua e estrelas. Nem melhor nem pior, apenas distintas. Assim como discorremos sobre o propósito dos dons espirituais, toda a criação de Deus tem um propósito. E para que cada um possa cumprir, o seu papel, para o qual foi criado, faz-se necessário algumas distinções entre eles. Assim como citou no seu exemplo o apóstolo Paulo. Você já parou para pensar qual é o seu propósito, o propósito da tua vida, para que Deus te criou? Cabe aqui uma reflexão. Versículo 42. Aqui eu vou ler do 42 ao 44 e vamos fazer a explicação após o 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Observem que Paulo faz a correlação entre semeia-se e ressuscita. A palavra semear é simbólica aqui, pois facilita o entendimento do ensino. O propósito é que a mensagem seja cumprida. O propósito. A mensagem precisa ser compreendida, pois se você não entende, como pode pôr em prática? Como pode viver conforme a palavra a qual você não entende? Como o povo daquela época vivia no campo, termos como semear, ovelhas, videira, faziam parte da sua rotina. Isso facilita o entendimento. Todos nós conseguimos entender o termo semear. Trata-se de uma atividade bem simples. Basta você pegar uma semente, fazer um buraco no chão, jogar a semente lá dentro. Depois basta cobrir com terra e, como um passe de mágica, do nada, surge uma nova vida. De maneira simplista é assim. Mas com o conhecimento e tecnologia que temos hoje, já conseguimos ter um melhor entendimento sobre o ato de semear. Mas observe um detalhe importante. Mesmo com um grau de informação, conhecimento e tecnologia muito maior do que os antigos, lá da época de Paulo, no final das contas, continuamos na mesma situação. Plantamos a semente e esperamos para ver se vai nascer. Ou seja, temos esperança. Assim também é com a fé. Versículo 45. Pois está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eu vou trazer aqui a passagem lá em Gênesis, onde fala sobre a criação do homem. Gênesis 2, versículo 7. É só um trecho, meus irmãos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando Paulo cita que pois assim está escrito, ele está se referindo a Gênesis 2, 7. Enquanto Adão representa a natureza terrena e mortal, Jesus
traz a vida espiritual e a ressurreição, sendo um modelo para o corpo espiritual glorificado. O que Paulo quis dizer com o último Adão? Diferente de Adão, que falhou, Cristo cumpriu a vontade de Deus, tornando-se o cabeça de uma nova linhagem espiritual. Cabe aqui uma reflexão muito importante, meus irmãos. Quem é o cabeça da sua vida? Adão ou Jesus? A resposta mais sincera que você vai encontrar é bem simples. Eu vou trazer aqui uma referência bíblica que está lá em 1 Coríntios 11, versículo 28. Nessa passagem especificamente, que Paulo também está tratando sobre a ceia do Senhor. Mas observe, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como eu disse, está tratando essa passagem da ceia do Senhor. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Após fazer esse autoexame, veja através das suas atitudes a face de quem você está refletindo. Em outras palavras, veja se você se parece mais com Adão ou com Jesus. Vamos fazer a leitura agora de 46 a 49 para concluirmos esse trecho de estudo. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. É o que nós já vimos aqui e é a história da humanidade. Primeiro veio Adão na terra, e depois veio Jesus na terra. Jesus já existia desde o princípio, mas ele não estava caminhando pela terra. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Como nós vemos escrito na Bíblia por diversas passagens, mas resumidamente, para que nós nos tornemos o homem espiritual, é preciso que o velho homem, o homem terreno, morra, para que nasça nova criatura. E essa nova criatura é o homem espiritual, vivificado em Cristo. Então, o primeiro Adão, lá em Gênesis 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O último Adão, Lucas 1, versículos 30 e 31. É só um dos exemplos contando sobre a trajetória de Jesus, desde a sua concepção, que está lá, versículos 30 e 31. Mas o anjo lhe disse: Maria, mãe de Jesus, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui, meus irmãos, temos o primeiro e o último Adão. Ambos criados por Deus, porém com essências distintas. Um feito do pó da terra, com corpo terreno. Esse veio do pó e para o pó voltou. Já o último Adão, Jesus, foi concebido por Maria através do Espírito Santo. Esse veio do céu e para o céu voltou. Qual é a missão do Filho? Por que Jesus precisou vir aqui na terra? Qual é o propósito? Guardem sempre essa palavra, meus irmãos, propósito. Tudo que vem de Deus tem um propósito. Eu vou citar aqui, entre muitos, mas uma passagem que está lá em João 3,16, que é muito conhecida e se encaixa perfeitamente aqui na nossa mensagem. Que diz assim, próprio Jesus falando, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.